Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luiz. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E o programa tem o patrocínio da Bradimex, associação que representa as maiores distribuidoras de medicamentos dessa categoria. E a gente está acostumado, em várias edições do programa, a ouvir a indústria farmacêutica, as distribuidoras de medicamentos, a planos de saúde, já ouvimos a Anvisa, e eu acho que é importante também ouvir e dedicar atenção ao outro lado do balcão, né? Ouvir um pouco o ponto de vista dos pacientes. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o Anthony Dyer, o Tony, vamos falar de Tony para facilitar as coisas. Ele é presidente da Febra Raras e também tem um projeto muito bacana que é a Casa Hunter, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essas duas iniciativas. Obrigado pela presença, Tony. Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar no seu programa. Vai ser realmente uma honra, né, a gente colaborar um pouco com essa pauta e falar dos nossos projetos, que são super importantes na construção de um ecossistema para doenças raras no Brasil. E é interessante você falar um pouco desse mercado de doenças raras, que é muito pouco conhecido, né? Enfim, fala um pouquinho sobre o atual momento desse mercado de doenças raras e naturalmente, como a Febra Raras vem atuando. Na sequência, a gente Olha, pode falar um pouquinho mais sobre o projeto da Casa Hunter, mas vamos começar pela Febra Raras, entender um pouquinho como é que está o panorama das doenças raras no Brasil hoje em dia. perfeito. A Febra Raras é uma federação das associações de pacientes com doenças raras. Temos hoje mais de 65 federados, né, de todo o Brasil, de várias doenças raras, né? Temos mais de 200 mil, né, pacientes cadastrados, né, nesse grupo. E ela atua no cenário das políticas públicas, de implementação de políticas públicas na área de doenças raras. O cenário das doenças raras mudou muito de 10 anos para cá, né? Antigamente, falar de doenças raras era um tabu grande, ninguém queria, né? Até próprias famílias escondiam, né, o paciente, o filho ou a filha com doença rara, né? Então, a conscientização era super importante para as famílias, para a área pública, para a área privada, capacitação, para a gente ter um ambiente que valoriza, né, o trabalho, que valoriza o plano, né, de manejo para esses pacientes, para dar uma qualidade de vida para esses pacientes e dar direito também. Muitos têm direito, mas não conhecem. Então, a Febra Raras ela atua para garantir os direitos e também trabalhar junto com o executivo, com o legislativo, para implementar projetos de leis, né, a favor dessa comunidade. Hoje, se você vê, o mundo inteiro está fazendo um boom, né? O assunto doenças raras. Mas por que isto? Antigamente, não falo muito tempo, 10 a 15 anos atrás, era meia dúzia de indústria farmacêutica que tinha pipeline de doenças raras. Era uma indústria de pequeno a médio porte. Hoje, todas as indústrias, a maior do mundo, está investindo em doenças raras. Mas por que isto? Por que esse boom grande para entrar no mundo das doenças raras? Porque graças a pesquisas em doenças raras e genética, que foi feito um mapeamento do DNA. E através do mapeamento do DNA, foi feita uma nova plataforma para tratar as doenças raras e, em consequência, também tratar as doenças comuns. Então, se você lembra, na época da pandemia, foi falado muito de RNA, né? De exploração do DNA, etc., até vacinas com novas tecnologias. Então, nós estamos vivendo hoje uma nova era da medicina de precisão. Estamos entrando nessa nova era. E essa nova era, ela é baseada no trabalho, investigação e pesquisas feitas para as doenças raras genéticas. Por isso, o interesse de todas as farmas, do próprio governo, né, para explorar mais os mundos de raras, para entender mais, para chegar também a tratar as doenças comuns. Então, aquele que começou alguns anos atrás, apenas pesquisas de doenças raras, genéticas, hoje virou também investigação e pesquisa em doenças comuns, tipo diabetes, pressão alta, cânceres não tão raros. Então,
essa inovação, ela veio para ficar. Ela veio para transformar o mundo, não apenas o mundo farmacêutico, mas também o sistema único de saúde, para inovar, para melhorar, seja na área de diagnóstico, seja na área de tratamento, que são chamados o terapia-alvo. Interessante você citar isso, porque de fato a gente vem acompanhando um crescente foco da indústria farmacêutica em pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente também ouve, né, infelizmente, muito sobre judicialização. Eu acho que ainda a judicialização acaba sendo um canal, muitas vezes, para assegurar o acesso da população a algumas doenças, a alguns medicamentos ou tratamentos, terapias para doenças raras. Como você vê esse cenário e existe, de fato, algum plano efetivo para que esse processo se reverta em curto e médio prazo? Olha, muito simples. Nos países onde o governo não faz o dever de casa, é normalmente que o paciente corre atrás, né, do direito dele. Por isso, aumenta a judicialização. É claro, sou contra a banalização da judicialização, que a gente vê muito, né? 51% das demandas judicializadas são de produto já incorporado, né, já pactuado, mas está em falta na farmácia. Então, não toda a judicialização tem uma culpa, né, de doença rara. As doenças raras são as mais legítimas em termos de judicialização, porque o paciente ele nasce com essa síndrome rara, ele nasce com essa condição genética, ele não tem culpa nisto, ele precisa tratar. E nossa Constituição garantiu que saúde é para todos, né? Então, se saúde é para todos, então ele também tem direito, porque aquele medicamento, às vezes, o único que tem no mundo, né? E precisa dele para salvar a vida, para sobreviver. Então, não é um capricho a judicialização, é o único mecanismo que a paciente e a família acha naquele momento para poder ter oportunidade de salvar a vida do filho ou a filha. Então, só que o governo, claro, se ele pode ser proativo, ele pode evitar muita judicialização, pode economizar dinheiro e tempo e pode dar qualidade de vida. Isso existe, isso tem como resolver, mas, claro, precisamos agir de uma forma rápida, precisamos trabalhar em transferência de tecnologia, precisamos trabalhar em parcerias públicas privadas, precisamos criar um modelo inovador dentro do Sistema Único de Saúde para encurtar a jornada de paciente que hoje leva desde primeiros sintomas até o plano de manejo em torno de 10 anos. Isso é insano, um crime invisível que acontece dia a dia com esses pacientes. O paciente leva em torno de 1 ano e meio a 2 anos para ter a primeira consulta. Nós não podemos aceitar isso para as doenças raras genéticas, especialmente sabendo que 30% de que tem doença rara genética morre antes de 5 anos de idade. E não morre em casa brincando, Leandro. Ele morre fazendo o SUS sangrar. Ele morre no leito do SUS e muitas vezes fazendo mais de 20 cirurgias, tratando a consequência sem entender da causa. Então, como você vê que o problema maior é gestão, não falta de recurso. E em termos de gestão, a gente precisa efetivamente de uma política pública perene, né? Não de uma política de Estado, né? Uma Como política de se Estado, fala. não de governo, e aquilo que é difícil a gente ver, até quanto ela parece ser feita como política de Estado, mas a intenção ser uma política de governo. Então, infelizmente, nunca acertamos no cheio. Agora, nesse aspecto, Tony, como o canal privado poderia contribuir para reverter esse cenário? Planos de Olha, saúde, me fala um pouquinho da relação atual da federação com os não planos. existe uma solução que vem de um lado só. A solução tem que vir com reunião de todos os interessados. O privado faz parte, a indústria faz parte, a ciência faz parte, o governo faz parte, o paciente faz parte. O caminho correto é de criar uma comissão, uma frente de trabalho que envolve todos esses players, é achar um modelo certo para o Brasil, não copiar um modelo que deu certo nos Estados Unidos, que talvez deu certo na Alemanha, porque cada país tem o espectro dele. Nós temos nossos problemas e nós sozinhos que temos que achar solução para esse problema, seja na área pública, seja na área privada. Soluções temos,
E a maior prova disso é que o Banco Mundial já fez a pesquisa, identificou que 30% do dinheiro do SUS vai para o ralo, e também do privado, não apenas do SUS. Então, nós temos problema de gestão no âmbito público e no âmbito privado. E não estamos falando aqui de dinheiro, ninguém está falando de querer mais dinheiro. Ao contrário, se você tem um plano robusto para as doenças raras, você gasta muito menos que estão gastando hoje, mas você traz qualidade de vida, sustentabilidade e também visibilidade para quem está gastando, que hoje eles não têm também. Então, isso que é solução, mas tem que ser construída a quatro mãos, não do jeito que está sendo feito hoje, infelizmente. E, Tony, fala um pouquinho do projeto da Casa Hunter, como tudo começou, enfim, queríamos entender também a mecânica de atuação desse projeto. Olha, a Casa Hunter, ela criou um projeto junto com o Instituto de Genética chamado Casa dos Raros. Casa Hunter, ela atua em todas as esferas, tá? Desde a assistência, capacitação, políticas públicas, pesquisa, educação continuada, tudo. Ela faz tudo, eventos de conscientização, tudo. É um dos projetos também que ela criou chamado Casa dos Raros, que é o Centro de Atenção Integral e Treinamento em Doenças Raras, que foi inaugurado o primeira Casa dos Raros em Porto Alegre, em 28 de fevereiro desse ano. Em Porto Alegre, ele funciona como tipo day hospital, mas onde você tem 3 laboratórios, você faz todos os tipos de diagnóstico, você faz pesquisa laboratorial, pesquisa clínica. Temos 2 salas limpas para manipulação de vetores para terapias avançadas, equipe multidisciplinar para atender os pacientes de uma forma integral. Isso é onde tem o gargalo, mas vou explicar por quê. É também educação e capacitação. O que a gente faz na Casa dos Raros? A gente primeiro agenda, todos os pacientes agendam a intenção de ser atendido via sistema, tá? Via site e via sistema. E também deixar claro que ela atende 60% a 70% SUS, 30% privado, tá? Então, um projeto filantrópico. O trabalho, para que ela nasceu? Para encurtar a jornada do paciente. Porque o modelo atual existente, ele não tira o paciente da fila. Ele mata o paciente na fila, indiretamente. Então, como a gente faz o trabalho lá? Todo paciente ele entra no site, ele faz a inscrição de intenção de ser atendido na Casa dos Raros. A assistente social entra em contato com todos que estão lá e faz o levantamento da condição social do paciente para saber se esse paciente vai ser atendido como paciente SUS ou vai ser atendido como privado pelo convênio ou particular. No segundo momento, ela agenda para ele uma teleconsulta, telesaúde, via nosso sistema de telesaúde. Os médicos fazem o atendimento telesaúde de 1 hora, 2 horas, que for necessário. Fazem toda a triagem dele, puxa todas as informações. Muitas vezes não precisa nem trazer ele para a Casa dos Raros. Mas se for marcar a agenda dele para ele vir até Casa dos Raros, se ele não tem diagnóstico ainda, né? Porque muitos agendam com diagnóstico já feito, pré-existente, muitos não têm diagnóstico. Então, a gente agenda para ele, só que numa agenda diferente. Quando ele chega na Casa dos Raros, ele já sabe com qual especialista ele vai passar naquele dia e qual exame ele vai fazer naquele dia. Então, ele chega, otimiza já o atendimento, ele faz tudo num dia só. Enquanto isso, leva mais de 5 anos para fazer no Sistema Único de Saúde, para passar por todos os especialistas, para fazer todos os exames que precisa fazer. Então, a ideia é nós, em vez de levar de primeiros sintomas até o plano de manejo 10 anos, levar no máximo 10 semanas desde primeiros contatos. Essa é a diferença. Encurtar a jornada e dar dignidade. E depois, feito o diagnóstico e plano de manejo, ele volta no local onde reside e nossa equipe, via telesaúde, capacita. Se precisa ser feita a capacitação, capacita a equipe que está lá na ponta para ele seguir com os protocolos, com o plano feito para ele. Interessante, é um processo literalmente a 4 mãos, né? Quer dizer, envolver Exatamente. o treinamento, quer dizer, levar capacitação, educação também para quem vai ser responsável por ministrar esse tratamento numa rede pública ou mesmo privada. É interessante essa iniciativa e
óbvio, né? Acaba sendo uma triagem muito mais efetiva, né, para um poder público que está, enfim, envolto aí em problemas de gestão, em políticas de Estado não muito qualificadas, digamos assim, né? Interessante esse trabalho. É E claro que para alguns pacientes, se precisam fazer tratamento, moram em Porto Alegre, lá na Casa dos Raros, vão fazer lá. sim, Mas para sim. muitos que moram longe, não precisa fazer lá, para você dar vazão também para a quantidade de pacientes que procuram, né, esse centro. E ao mesmo tempo você dá empresta esse apoio, essa inteligência para quem vai ministrar o tratamento efetivamente, né? Sem dúvida. E quem hoje subsidia esse projeto? É filantropia, mas são investidores, são ONGs? Nós temos SUS, nós temos privado e nós temos também apoiadores, mantenedores, né? Temos projetos de pesquisa. Então, não tem um plano A, temos vários planos para você poder pagar a conta, né? Porque você sabe, infelizmente, que ainda o SUS não consegue pagar a conta. Então, eu atendo o paciente SUS no melhor qualidade, melhor que o privado até. Então, mas alguém tem que pagar a minha conta. Então, a gente se vira nos 30, né? Várias fontes para poder cobrir, né, essa área. Mas analisando em médio e longo prazo, a gente tem que entender que esse processo pode ser, esse projeto pode ser determinante até para que toda a Pra- gestão desse ecossistema seja mais eficaz, né? No fim das Obrigado, você contas, falou tudo. A ideia é essa, a ideia é a gente fazer que o SUS entenda que esse é o modelo mais adequado para esse tipo de paciente, né? Para ter o custeio total do Sistema Único de Saúde. muito bacana, Tony. Acho que temos um bom caminho aí pela frente. Acho que é válido divulgar iniciativas como essa. E, claro, é bom deixar claro e pontuar: associações de pacientes e quem produz e quem oferece o medicamento não estão em lados opostos, né? Eles podem trabalhar em Exatamente. conjunto, otimizando a gestão e melhorando a adesão, que a gente sabe que é um problema universal, a adesão a não medicamento, a adesão aos medicamentos. E tendo esse apoio e essa inteligência por trás, o trabalho tende a fluir e torcer para que as doenças raras tenham efetivamente um olhar mais atento nesse país, Exatamente. Porque ninguém faz nada sozinho, precisamos de todos sem dúvida. os envolvidos, né, para construir um modelo inovador, sustentável, né, dentro do sistema de saúde, seja público, seja particular, privado. Muito legal. Está aí mais uma iniciativa de sucesso nessa tentativa que a gente percebe que o mercado brasileiro encampa de formar ecossistemas, né, em prol da melhor adesão ao tratamento e, claro, lá na frente, a minha maior eficiência nos custos também. Sem dúvida, sem dúvida. Legal, Tony. Te agradeço pela oportunidade, obrigado, né? Fica o convite para que todos conheçam o trabalho da Casa Hunter e também da Fibra Raras. E agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo ótimo bate-papo. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade e até breve. Um abraço a todos. Tudo de bom, um abraço. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica: acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmacêutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Grande abraço.